Olá, gente! Bom dia! Cá estou eu mais uma vez com esse batom. Não sei se tá sujo o dente. Para, ele deve estar todo sujo. Então, gente, bom dia! Eu estou aqui mais uma vez, meu guarda-roupa ao fundo, mudando de cenário. Porque eu achei que aqui fica um pouco mais claro pra eu gravar e achei que ia dar pra vocês verem melhor o batom e as coisas que eu vou dizer. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas das pessoas vêm me perguntando como usar os batons da Dylos e como que eu consigo usar esses batons. E eu diria que são 3 passos bem simples para você usar os batons da Dylos, sair linda e fina, sem ter muitos problemas. A grande questão é que esses batons realmente precisam de um cuidado muito maior do que os batons normais, assim. E agora que tá super na moda os batons líquidos mate, que você pode passar por cima de qualquer coisa e tal, e todas as marcas estão fazendo, achei que seria interessante eu falar um pouco mais sobre eles e como que eu uso, como que eu aplico pra ficar com esse acabamento bem legal e dar certo. São 3 dicas que eu vou dar pra vocês, e a primeira é a seguinte: mantenha os seus lábios sempre hidratados. Para esse batom deslizar e ele não ficar palastrado assim no meio dos negócios da boca aqui, você precisa hidratar bastante os seus lábios, ter sempre tudo muito retinho para você conseguir deslizar o pincel assim na sua boca, para ficar aquele acabamento bonito, não ficar aquela boca rachada, porque depois que esse batom líquido seca, ele fica muito seco mesmo, fica muito mate, tipo, a boca nem encosta se uma na outra, não gruda, que nem batom normal. Ele realmente fica muito seco. Então você tem que estar com o lábio hidratado, senão esse lábio não vai estar pronto para receber o batom líquido. A segunda dica que eu dou pra vocês é na hora da aplicação, nunca pega demais no pincel o batom. Você vai pegar assim, eu já vi gente aplicando assim, pega o pincel assim, taca metade do batom líquido na boca. Não é, porque vai acumular o produto se você pegar demais de dentro do pincel. Então a aplicação desse batom tem que ser aos poucos. Você vai pegar um pouquinho, você vai passar, depois você vai ver se tá bom, vai pegar mais um pouquinho e passar de novo. Se você pegar batom demais, ele vai acumular e você não vai conseguir espalhar ele. Uma outra questão que eu sempre digo nessa hora da aplicação é que a aplicação ela tem que ser devagar e você tem que ter paciência, principalmente com os batons mais escuros. Por exemplo, o sapatilha, esse que eu tô usando. Gente, esse batom que eu tô usando, na verdade, é o Amora Mate da Avon, misturado com o sapatilha da Dylos. O Amora primeiro e o sapatilha depois. Eu até postei um swatch de boca lá no Instagram. Me sigam, @maquiagem todo dia. E aí, as pessoas gostaram muito, falaram que acharam muito bonito e tal. Então eu também gostei pra caramba. Adoro fazer misturinhas com os batons da Dylos. Mas o que eu tava falando mesmo? Ah, tá, da aplicação. Então, você vai aplicando aos poucos, você vai pegar o pincel, vai aplicando aos poucos. E evita de arrastar muito o pincel. Você vai pegando e vai passando assim aos poucos de levinho, não esfrega. Principalmente se você estiver misturando com outro batom, senão vai ficar aquela melequeira com os batons tudo misturado e não vai dar o acabamento tão legal. A terceira dica que eu tenho pra vocês... o celular pitando aí, meu Deus. A terceira dica que eu tenho pra vocês... Eu esqueci a terceira dica. Ah, tá. A terceira dica que eu tenho pra vocês, eu vou fazer aqui agora, vai dar até uma dó. Nunca faça isso aqui, ó, com o lábio, ó. Tipo, misture o lábio no outro. Primeiro porque não tem necessidade de você fazer isso, porque o batom ele já fica uniforme sem você ficar arrastando suas beiças. Então, não é o tipo de batom que fica molhado pra você misturar depois. Ele fica seco. Depois que você termina de passar... Avião. Passa, avião. Passa, avião. Passou. Tá passando. Depois que esse batom seca, não tem necessidade de você ficar fazendo isso com a boca. Tipo, quando você esfregar um lábio no outro, você vai esfarelar o batom inteiro e você vai estragar ele todinho. Amiga, não faz isso. Não faz quando você tá aplicando, quando ele tá molhado ainda. Jamais fica misturando assim, você só tem que passar com o pincel. E nunca
fica esfregando um lábio no outro, porque o batom ele vai esfarelar porque é muito seco. Eu ia fazer aqui agora, mas tô com dó, que o batom tá tão bonito. Não vou fazer muito, mas vocês entenderam, né? Então vamos relembrar as dicas. Primeira dica: tenha os lábios sempre hidratados. Hoje eu uso o balme da iOS direto, mas eu também tenho um da Nivea que eu gosto muito. A dica que eu dou é: compre um balme hidratante e usem o tempo todo, principalmente nessa época mais fria. Usa sempre um balme hidratante incolor, principalmente se você quiser usar antes de outros batons, tá? Então a primeira dica é manter os lábios sempre hidratados. A segunda dica é: não aplique muito produto de vez, aplique o produto aos poucos, vai aplicando o batom líquido aos poucos, até dar uma cobertura legal, um acabamento legal, porque principalmente esses batons escuros da Dylos, o sapatilha principalmente, é o batom mais difícil que eu já usei na vida. Então assim, tenha paciência na hora que você for aplicar ele para dar uma cobertura uniforme, sem ficar arrastando e passar produto demais para não acumular. E a terceira dica é... Gente, eu esqueci a terceira dica de novo. Ah, tá. Nunca faça isso aqui. Fique esfregando um lábio no outro, porque vai estragar o seu batom. São batons difíceis de aplicar? São batons difíceis de aplicar. São os batons mais fáceis de usar? Não são os batons mais fáceis de usar. Mas são os batons mais lindos que eu já usei na minha vida? São. Todo lugar que eu vou. Se eu vou com vermelho, o balé, todo mundo fica perguntando. Se eu vou com sapatilha, todo mundo fica perguntando. O GTS, todo mundo fica perguntando. Então, assim, gente, são batons realmente lindos que valem a pena. Pessoas chegam assim, olha, gente, que acabamento mais aveludado. Realmente é um acabamento mate, mais mate do que todos que eu já conheci. Essas dicas também são muito boas para os batons mates no geral, não só os batons líquidos. Por exemplo, os batons da MAC mate, principalmente o Ruby U, são muito difíceis de passar também. Ele fica muito seco. Então, se você passar o balme antes, passar ele com cuidado e não ficar arrastando muito a boca, o acabamento dele vai ficar show e você vai querer usar sempre, porque são realmente batons muito bons. Gente, essas eram as minhas dicas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido e a partir de agora aproveitem muito os seus batons da Dylos. Um beijo e até a próxima!